Eu estou aqui com a doutora Fernanda, que aceitou a entrevista, né? Vamos fazer um bate-papo. Fernanda, muito obrigado por você ter aceitado a entrevista, certo? Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu te conheço, né? E sei da sua responsabilidade, sei da sua dedicação e sei do seu trabalho. Mas antes, eu quero que você fale para mim, tem quanto tempo já que você tem em Pires do Rio? Eu mudei para Pires do Rio. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, né, Dan? E falar que eu fiquei muito feliz pelo convite, de ter recebido esse convite, porque eu sei que você, nos últimos dias, só entrevistou pessoas fortes, né? Pessoas que fizeram alguma coisa pela sociedade pirizina. Parabéns pela entrevista com a Adriane, parabéns pela cobertura das eleições que você fez em entrevista com todos os candidatos, né? De forma totalmente imparcial, demonstrando, possibilitando para cada um mostrar os seus projetos para Pires do Rio. E era isso que eu queria fazer mesmo. Eu vim para Pires do Rio em 2012, né? Eu vim justamente para trabalhar numa campanha eleitoral em Urutaí, que na época o candidato era o Nelsinho, que foi o primeiro trabalho em campanha eleitoral. Então você veio especificamente para trabalhar já com política? Já com política, em 2012, porque eu formei em Goiânia, de Goiânia eu fiquei um ano em Uberlândia fazendo uma especialização, e aí quando eu estava em Uberlândia, eu recebi esse convite de uma amiga, né? A Carta me convidou para auxiliá-la em Urutaí, e eu vim. E depois eu fiquei aqui em Pires. Eu lembro quando a Carita, né, que é contadora, amiga sua, amiga nossa também, minha amiga, eu lembro quando ela fez esse trabalho por Nelsinho, né? Nelsinho. Aí eu já vim e vim para Pires, aí eu abri o escritório com a Carla, filha do Carlão, e fiquei por aqui. Que ótimo. Fernanda, hoje você está, Fernanda Barbosa, doutora Fernanda Barbosa, hoje você está no escritório, quem que é você e seus sócios, né? Hoje eu trabalho, eu, a doutora Késia, o doutor Júlio e o doutor João Vitor Sestai. A Késia foi minha aluna. Hoje nós somos nós quatro que trabalhamos juntos no escritório aqui em Pires do Rio. Tá. E de repente, a doutora Fernanda engaja na política, como você falou, que foi o início seu aqui em Pires do Rio, né? E de repente, nas próximas também continuou, que eu até inclusive eu tentei auxiliar na campanha, há 4 anos atrás. E agora você engajou novamente na campanha política, né? Com a dona Cida, né? Do grupo, e também o Jader, e foi muito feliz. Agora, né? Que bom, né? Eu sou curioso. Como é que acontece os convites para trabalhar? Porque na vez passada também você chegou a trabalhar, fez trabalho com a dona Cida também? Sim, em 2016 eu trabalhei com ela. Na realidade, Dan, o pessoal acha que campanha política são só 45 dias. Não, nós temos todo um planejamento anterior. Tá, e esse planejamento é quanto tempo de antecedência? Nós começamos a preparar um pleito este ano em março. Em março nós começamos a fazer as filiações partidárias, que até 4 de abril todas as pessoas que queriam ser candidatos deviam estar filiados a algum partido político. Então, na realidade, nós começamos lá em março, né? Eu e a dona Cida começamos a conversar, da mesma forma que, como eu trabalhei em 2016 com a Ailton, novamente eu fui convidada para trabalhar com ele e também trabalhei com esse ano também vocês fizeram trabalho juntos? Sim. E ele foi eleito lá, né? E trabalhei esse ano também com o Dr. Matheus em Santa Cruz. Então, assim, nós já começamos uma campanha, ela começa nos bastidores lá em março, abril, que a gente começa a organizar partido. A dona Cida passou por uma questão de problema de saúde com o São Francisco, ela teve que ficar afastada, mas ela se dedicou, a gente sempre falava por telefone para tentar alinhar, né? Tá tudo organizado para que se chegasse, né, no período de fato eleitoral, tivesse com tudo organizado. Uma campanha política, uma equipe sua, você tem uma equipe, né? Você montou uma equipe, hoje né? Tenho, sim. Quem está você na equipe? Na realidade, a Carita, né, que é a contadora que trabalha comigo. Em Pires do Rio, o contador é o Omar, né, que trabalhei também com ele em 2016. E dessa vez,
um colega que já trabalhou comigo aqui no escritório, que é o Ney, que também veio para nos auxiliar. Isso é a equipe, na realidade, de contabilidade e de direito, da assessoria jurídica. Porém, nós tínhamos uma equipe aqui em Pires, né, que nas outras cidades eu trabalhei com... É diferente quando você trabalha na sua cidade, quando você trabalha Sim. no lugar que você volta. Porque, primeiro, quando você trabalha na sua cidade, você só trabalha com o candidato que você vai apoiar, que você apoiaria e que você votaria. Primeira coisa é esse diferencial. E aqui, esse ano, a gente trabalhou com uma equipe muito competente, todo mundo vestiu a camisa, né? Nós tivemos coordenadores da campanha com muito profissionalismo, com muita capacidade. Nós tivemos uma campanha totalmente diferente, né? O Covid, a pandemia, nos obrigou a se reinventar e todo mundo, acho que conseguiu se reinventar com muita propriedade. Gera ciúmes entre os colegas também, que são advogados? Eu acredito que não, porque assim, aqui em Pires do Rio, muitos colegas não se interessam por direito eleitoral, né? Porque assim, nós estamos falando de uma matéria que ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, os prazos são muito curtos, então assim, a gente tem que ter uma dedicação nesse período. E por essa experiência que vocês têm, auxilia bastante isso, né? Sim, aí nós temos que ter um dinamismo, porque os prazos são 24 horas, 48 horas, os mais longos são 3 dias. Então, acaba que alguns colegas, como é um período curto, né, direito eleitoral, a gente trabalha com ele de 2 em 2 anos praticamente, as outras ações que tem são pequenas, são poucas, aí tem os colegas não costumam gostar de trabalhar, não é que não gostam, eles não investem nesse nicho profissional. Vamos lá. Tem um candidato a prefeito e tem seu vice, né? No caso, prefeito e vice. E tem os candidatos que são vereadores. Sim. Uhum. Acontece muito problema de vereadores quererem candidatar e ter problemas na junta eleitoral. É assim que fala? Vamos falar. Justiça eleitoral. É justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Tem muitos problemas? Ou são resolvíveis? São problemas que são resolvíveis que... São problemas que a gente tem que fazer um planejamento, né? Porque às vezes a pessoa deixa de ser candidata por causa de uma multa de R$3,50. Então, quando a gente faz um grupo, e isso o pessoal tem que agradecer, porque o profissionalismo que o pessoal, a dona Cida, ela sempre dá um respaldo para os candidatos. Ela sempre deu, em 2016 que eu trabalhei com ela deu respaldo. Agora, novamente, ela sempre dá respaldo para os candidatos a vereadores que estão no grupo. E isso a gente já organiza antes, a gente já começa a tirar certidões, a gente começa a pesquisar como que está a vida dele junto à justiça eleitoral para não nos surpreendermos lá na frente. Então a gente tira todas as certidões, a gente organiza tudo isso com antecedência. Porque se tiver algum problema, alguns problemas são possíveis de resolver antes do pleito, outros não, mas aí a gente já orienta, a gente já explica a situação. Quantos vereadores que ela fez? 5 vereadores. 5 vereadores. Hoje são quantos? Hoje a Câmara é composta de 13 vereadores. 13 vereadores. 13 vereadores. São 13 cadeiras que nós temos no Rio do Rio. Suplentes. Todo vereador tem seu suplente? Sim, tem os suplentes. É porque muita gente tem a dúvida, lógico, também, eu tenho dúvida também. A questão, o suplente ele só toma posse se o vereador desistir. Sim, ou se for ocupar algum cargo, porque o cargo de vereador, ele pode às vezes se afastar para ser secretário, ocupar algum cargo, aí o suplente assume nesse período. Igual aconteceu recentemente, que o Paulinho assumiu uma vaga que era do vereador que tinha falecido, né? Tinha falecido, sim, que nem aconteceu anterior, que o Codorna ele ficou um tempo como secretário e outra pessoa substituiu ele por esse período. Aí ele retornou para a vaga dele, o suplente voltou a ser só suplente. Já que a gente está falando de eleição, processos eleitorais, dentro, essa máquina, como é que funciona? Por exemplo, tem um presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele tem só 2 anos? Sim, hoje em Pires do Rio é de 2 em 2 anos. Por que em Pires do Rio é diferente em outros locais? Não, é porque na realidade por exemplo, tem cidades aqui
por exemplo, o Brutaí, salvo engano, todo ano tem a eleição. Em pedidos de 2 em 2 anos. Então, cada regimento interno ele se estabelece de uma forma diversa. E eu acho que ser de 2 em 2 anos dá tempo para o presidente mostrar o trabalho dele. Do que um ano é muito pouco. Às vezes até você reorganizar, você organizar suas coisas, não dá tempo de você mostrar seu trabalho. Eu já assisti algumas sessões. O que me incomoda às vezes, eu acho também para muitos cidadãos, é a rapidez que se fala. Por exemplo, vamos supor, tem um projeto lá para votar. Sim, não, é muito rápido. Mas é a ritualidade, sabe por quê? Porque as pessoas, nós assistimos uma parte do trabalho deles. Porque eles fazem um trabalho anterior. O que acontece? Quando o projeto ele sobe para o plenário, ele é lido. Depois que ele é lido, ele é distribuído para as comissões. Então, o vereador, quando esse projeto de lei chega nas comissões, eles têm que estudar, eles têm que analisar. Então, quando ele sobe para ser votado, eles já estão inteirados da situação. Então, por isso que a gente acha que é rápido. Não, mas eles tiveram que estudar, analisar e ver a possibilidade. Tá. Então, o senhor não já tem embasamento daquele... Sim. O que foi lido ali já tem embasamento que está sendo votado. Eles têm que fazer essa análise nas comissões. E as comissões são compostas pelos vereadores. Cada comissão é composta por 3 vereadores, um presidente e 2 membros. Porque se der empate na comissão, o presidente desempata. Todo vereador, ele tem que mostrar com o tempo dele. Vamos supor, eu sou vereador, vou ficar por 4 anos, eu tenho que montar meus projetos, certo? Tem uma regra para dizer, você tem que ter pelo menos um projeto, você não pode passar. Não tem essa regra. A questão é que as pessoas confundem muito o papel do legislativo com o executivo. Então você vai definir para mim qual que é o papel. Sim, eles têm que legislar, mas tem muitas leis também que o executivo tem que mandar para ser aprovada por eles. Então tem projetos que a gente é uma máquina mesmo, a gente precisa da engrenagem de todos os juntos. O vereador ele não tem obrigação, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo. Né? E aí no caso vai aprovar ou não? Ele vai aprovar ou não algumas leis. Algumas eles têm possibilidade de criar e apresentar projetos de lei. E nossos vereadores, nessa última gestão, alguns apresentaram projetos de lei. A questão é que eu apresento um projeto de lei e para a execução desse projeto, às vezes a gente precisa de mais pessoas, de mais coisas. Às vezes as pessoas criticam, mas assim, os vereadores, mas eles têm o papel deles, importante, eles trabalham. Na realidade, lei de orçamento, quem aprova é eles, quem analisa é eles, entendeu? Às vezes o pessoal acha que eles vão para lá e eles não fazem nada, tem todo um trabalho. Talvez também porque essa ideia que, olha pra você ver, de uma certa forma eu tenho as instruções, mas eu tinha essa visão que você está quebrando agora para mim, né? E que também eu vi em outros momentos que é necessário essa fiscalização do vereador em cima do projeto e em cima também do executivo. Do executivo, isso é a obrigação dele, na realidade é fiscalizar o executivo. Porque nós temos uma série de limitações, é totalmente diferente o poder eu ter uma empresa privada e eu gerir um patrimônio público. Eu tenho que ter muita responsabilidade para gerir esse patrimônio público. E justamente porque eu tenho responsabilidade, porque eu tenho que observar limitações, porque eu tenho que cumprir uma série de requisitos, é que a Câmara está ali para fiscalizar se eu estou cumprindo esses requisitos, se eu estou contratando, se eu estou fazendo licitação, qual é a forma que eu estou contratando, no que eu estou gastando, onde eu estou investindo o dinheiro. Então, assim, a Câmara é fundamental para que o Poder Executivo e Fiscal exerça um trabalho. Tudo tem que passar pela Câmara. Muita coisa, praticamente tudo. No governo, a gente, de um ano, que nem o ano agora, o ano que nós estamos encerrando, 2020, a ex-prefeita, atual prefeita, que daqui a uns dias passará a ser a ex-prefeita, ela já apresentou a lei de orçamento para o ano que vem. Pro ano que vem. Então, assim, e quem vai aprovar essa lei vai ser os vereadores que ainda estão na gestão agora.
mas para o futuro. Então, assim, e às vezes a gente vai precisar, o prefeito precisa de uma suplementação, precisa mandar para a Câmara para ser votado. Então, assim, o prefeito também, ele depende muito de uma Câmara eficiente, de uma Sim. Câmara que fiscalize, né? De uma Câmara que também se solidarize quando o Executivo precisa, né? E não para encobrir alguma coisa errada, é para ajudar a administrar também. Porque às vezes tem câmaras que zeram a suplementação de prefeito. Nós aqui tivemos, a Cida trabalhou muito tempo com suplementação zerada. É difícil, porque às vezes você tem que fazer uma coisa de emergência e você tem que mandar um projeto de lei para a Câmara para eles aprovarem. Então, se a gente tem uma Câmara que é eficiente, que o projeto de lei chega lá, que eles sobem o projeto, que eles já leem o projeto de lei, já distribui para as comissões e já vota com a eficiência e com a urgência que certos projetos exigem, isso é muito bom. Ô Fernanda, por exemplo, nas votações que tem dentro da Câmara, tem um prazo final, por exemplo, essa turma agora, que finaliza agora 2020, tem um último dia de reunião onde vai ter uma aprovação? Porque de repente o que eu fico pensando é assim, tem a transição de prefeitos, né? Sim. Processo de transição. Surgiu já alguma questão de transição também dos vereadores ou não? Até que não existe uma transição, porque aqui particularmente em Pires, na prefeitura existe, porque passa, né, como está a situação das finanças, passa aqueles pontos mais importantes, folha de pagamento, algumas, porque na realidade a transição ela vem de uma orientação do Tribunal de Contas do município. Sim. Então vem um ato normativo que os prefeitos, o prefeito que foi eleito e o prefeito que está saindo tem que fazer essa transição, obedecer algumas coisas lá. Na Câmara não, até porque a gente não sabe teoricamente quem teria que fazer essa transição era o presidente. E nós não sabemos quem será o presidente, porque o presidente, o pleito, né, vamos falar assim, para escolher o presidente, ele é feito no primeiro dia. Então é no dia mesmo Sim, que faz? é no primeiro dia que faz. Então, assim, nós não sabemos quem será. Então, assim, não tem essa transição, porque na realidade é o presidente atual que tem algumas orientações para fazer, tem algumas coisas para repassar. Mas ninguém sabe quem vai ser o presidente, né? Então, só em janeiro, provavelmente, que nós saberemos. Acaba que como a cidade é pequena e sempre a gente ouve falar assim, tal pessoa vai ser presidente da Câmara, tal pessoa vai ser, igual na eleição passada, teve uma confusão nesse sentido, de pessoas que a gente pensava que ia ser presidente não foi. Bom, né? Eu quero saber o seguinte, que eu sou curioso. Uma campanha para prefeito é cara? Não. Até porque, Dan, não tem como ser cara sem que a gente tem que observar limitações da justiça. Que limitações são essas? Aqui nós poderíamos gastar R$250 mil uma campanha eleitoral. Mas, então tá, numa campanha eleitoral, 250 mil, vamos supor um exemplo, né? Que eu estou perguntando e você está afirmando para mim. Porém, por que a gente ouve falar, não necessariamente estou especificando o executivo, não, o legislativo também, né, os vereadores. A gente vê falar assim, nossa, tal vereador X, Y, Z, gastou tanto, mas não tem que se fazer aprovação desse dinheiro. Como é que funciona isso? Me explica. Se eles gastam acima do limite, nós não ficamos sabendo, né? Porque assim, eu como profissional, o contador como profissional que acompanha o vereador como candidato a prefeito, nós explicamos para eles o que é permitido. Eu já vi isso. Como é que qual é o limite que eles têm que seguir. Porque assim, a gente tem uma série de regras, a gente tem uma série de fiscalização. Tem documentações. O Ministério Público está aí para investigar, para ver se a gente excesso de gasto dá abuso do poder econômico, que pode ter até uma cassação futura, se isso ficar comprovado. Então, assim, pelo menos os meus clientes, eu oriento que faça o que a lei permite. Então, assim, eu sei, o que eu convivo com eles é que eles fazem o que a lei permite. Não, porque inclusive eu estou falando isso, a gente está falando da realidade nossa, de Juiz do Rio, quando a gente vê em alguns noticiários, jornais, até mesmo em outros veículos,
tal candidato gastou tanto, né? E a gente ouve também, a gente não foge disso também, por Sim, isso que eu fiquei curioso. não, mas assim, por exemplo, o limite, quem estabelece esse limite foi em 2016, saiu esse limite de gasto para os candidatos a vereadores e a prefeito. Esse ano nós só tivemos um reajuste pelo índice INPC. Então, tem cidades, por exemplo, Goiânia, o limite de gasto é alto, né? Um vereador lá pode gastar quase 600 mil reais. Então, assim, vai de acordo... Depende do território e da quantidade de habitantes. Sim, de acordo com o município, o limite de gasto é diferente. E acaba que a campanha também, em cada município ela é diferente. Cada candidato opta por fazer uma campanha de forma diferente. Então, ele tem que observar aquele limite de gasto e quais são os gastos permitidos e quais são os gastos não permitidos pela Justiça Eleitoral. E graças a Deus, pelo menos assim, nas cidades que eu trabalho, as pessoas são bem conscientes. A gente orienta, a gente explica e eles costumam ser bem conscientes quanto a isso. Fernanda, os partidos, né? Eu já vi N histórias, não relacionadas ao Pires do Rio, mas de histórias, de várias histórias, no noticiários, no Twitter, várias situações assim que, por exemplo, o partido ele tem que dar um dinheiro para o vereador, quando eu falar dar o dinheiro, para a questão da propaganda eleitoral. É isso? Como é que funciona isso? Explica, te desvenda isso para mim. Na realidade, essa distribuição de verbas, ela vem dos partidos nacional. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, partido a nível municipal não tem verba. Nós não temos verba para investir na campanha do vereador fulano ou do ciclano. Então, quando tem duas verbas diferentes, que é o FEFEC, que é um financiamento público de campanha, e tem o fundo partidário. Quando essas verbas vêm, elas são repassadas. E hoje tem uma série de requisitos. Tem umas verbas do FEFEC, que é o Fundo de Financiamento Público, ele vem só para mulher, que tem um percentual que tem que ser distribuído só para mulher. Agora, em decisão recente, tem um percentual que tem que ser distribuído para mulheres e para negras, né? Então, assim, tem uma série de requisitos. E esses dinheiros não vêm com a facilidade que todo mundo entende que vem. Porque, vamos ser sinceros, eles vão investir, os próprios partidos políticos vão mandar verbas para os candidatos que têm maior chance do pleito, né? Porque essas verbas vêm do Diretório Nacional, do Diretório Estadual. Os diretórios municipais, eles não têm essas verbas. Então, a distribuição é de acordo com a possibilidade de um candidato até de se eleger. De se eleger. E esse dinheiro, nós, a nível de município, nós não temos essa verba. Nós não temos essa verba. Essa verba vem do Diretório Nacional e, na maioria das vezes, ela não chega a chegar nos municípios. Nós temos candidatos que não receberam nada de verba pública. O doutor Ailton não recebeu, tem diversos outros candidatos que não receberam. Por quê? Porque o partido não tinha condições também. E essas verbas não são um valor exorbitante, são um valor pequeno. Nesse ano da eleição, eu observei uma quantidade grande de abstenção. Você acha que foi só por causa da pandemia mesmo? Sim, eu acredito que a maioria até esperava uma abstenção maior. Eu, sinceramente, esperava pelo que nós estávamos conversando, a gente estava analisando, eu até esperava uma abstenção maior do que aconteceu. Porque a gente também tem muitos eleitores que não moram aqui, que moram em outras cidades, que acaba que não vieram por causa da preocupação com a pandemia. Mas eu acho sim que a preocupação das pessoas que não foram votar foi a pandemia. Nas outras cidades também que você trabalhou, você auxiliou os candidatos, também teve essa abstenção? Teve uma abstenção em todas as cidades. Nós, esse ano, tivemos uma abstenção razoável em todos os municípios. Que eu trabalhei, os que eu também não trabalhei, que eu recebi notícias. Eu acredito que em Pires do Rio em si, as pessoas que tiveram possibilidade de votar foram todas votar. Fernanda, você falou da questão das... A gente pode falar cotas? Está errado eu falar cotas? Mulheres, negros, do partido? Na realidade, nós temos... A única cota é a cota de gênero, né? Que tem que ser sim. Tá. Então tá.
tem que se respeitar isso? É obrigado a respeitar essa cota, a quantidade? De gênero, sim. De gênero, sim. Nós temos uma discussão judicial se essa cota de gêneros ela tem que ser observada até o momento do registro ou até o momento do pleito, né? Então, nós temos algumas discussões judiciais nesse ponto. Mas eu, particularmente, isso é um entendimento meu, isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que a cota de gêneros ela tem que ser observada até o pleito. Entendi. Isso é um entendimento pessoal meu. Eu estava observando também, na hora da urna, na hora que eu fui votar, que ainda lá constava a dona Cleide, né? Por que constava? Sim, porque ela já renunciou, os meninos do TRE já tinham feito a preparação dos arquivos, tudo. Então, não tinha tempo. Nós tivemos outras renúncias durante de alguns candidatos a vereadores, só que eles já não conseguiam. Não tinha jeito mais. Sim, e aí esses votos que essas pessoas receberam foram considerados votos nulos. Então esses votos que essas pessoas que não eram mais candidatas receberam foram considerados nulos. Elas anularam o voto. As pessoas que votaram nesses candidatos anularam o voto delas. Fernanda, toda essa questão de Pires do Rio, o que você está esperando agora nesse período a partir de 2021, com a dona Cida candidata? Eu estou esperando. Candidata não, agora prefeita, né? Prefeita, eu estou esperando uma gestão muito boa, bem diferente, muito dinâmica. Porque além de profissional, também sou cidadã, né? Também estou esperando que uma Câmara atuante, eficiente, porque eles viram a resposta da população. Só foram 2 reeleitos, então os demais não foram. Então a população almeja que nós tenhamos uma Câmara eficiente, que trabalhe, que ajude a prefeita e que ajude a população. Esse ano, nós já foram 7, né, com a desistência da dona Cleide, que é a atual prefeita ainda, e foi para 6. Você acha que nas próximas eleições vai aumentar o número de candidatos, tanto vereadores como prefeito? Dan, isso é uma opinião particular minha. Eu acho que o número... Que foi inédito, né? O número de candidatos a prefeito, ele é o termômetro de aprovação ou reprovação. Então, eu acho que quanto mais candidatos, maior é a reprovação de quem está... Você vê assim? Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Eu tenho uma visão diferente. Eu vejo dessa forma. Porque, nossa, tá tão ruim que eu posso ser a prefeita, você pode ser a prefeita. É assim, não, tá. E as pessoas almejam por isso. Às vezes, Fernando, eu vejo, como... não no geral, né? Se eu for analisar outras cidades, nem analisando Pires do Rio, não. Eu acho que às vezes essa quantidade exorbitante de todo mundo pode ser candidato a vereador, todo mundo pode ser candidato a prefeito, não é isso que eu estou falando, não. Mas às vezes, quando a gente vê lá nos telejornais, você vê lá no seu Twitter, você vê lá no Facebook, dados como corrupção, falcatruas, não que isso aumenta muito a possibilidade da pessoa falar, eu quero ser candidato. Né? E também, concomitante a isso, ver, de repente, alguns políticos, né, que se vangloriam, que de repente exageram nas suas casas, nos seus carros. Você acha que funciona assim também? Você pensa dessa forma? Até ouvi um discurso muito recente, eu achei muito interessante. Às vezes a pessoa coloca o nome dela à disposição com o intuito de que as coisas não saíram como eu imaginava, então por que eu não vou? Né? Por que eu não vou para uma disputa eleitoral? Porque se eu conseguir ser eleita, eu tenho os meus projetos pessoais, cada um tem projetos pessoais que almeja beneficiar a população. Então, às vezes eu acho que é isso, cada um fala, olha, eu tenho condições de contribuir com o meu município de certa forma, eu tenho projetos que eu acho que é possível eu executar, sabe? O que eu particularmente, eu gosto da política de bastidores. Essa questão de ser candidato, eu acho que isso é para quem tem o dom mesmo, isso é para quem gosta e para quem se disponibiliza a fazer isso, porque é muito difícil.
É muito difícil. É muito difícil ser candidato, é muito difícil você acordar sendo criticado, dormir sendo criticado, é muito difícil, às vezes você está engasgado, você quer dar uma resposta, mas você não pode dar aquela resposta. É muito difícil você criticar, elogiar um candidato e receber nas redes sociais. Sim, é muito difícil. Então, assim, quem se propõe a ser candidato, para mim, é uma pessoa extremamente corajosa. E que tem propósito, né? Eu acho que todos, sendo ruins, se foi ruim ou bom, todos tinham propósito, todos têm propósitos. E todos almejam fazer alguma coisa para a sociedade em si. Só que isso até faço um convite para a população pirizina e para os demais. Vamos acompanhar de perto. Às vezes o prefeito não faz isso ou aquilo, não é que não quer fazer. Às vezes a burocracia impeça que ele faça. Às vezes a gente não tem verba para fazer aquilo. Então, assim, eu acho que nós, como cidadãos, nós nos afastamos, a gente fica próximo ao legislativo e ao executivo 6 meses antes dos pleitos eleitorais. Depois, nós vamos para nossa casa, vamos viver a nossa vida e esquecemos. Eu falo isso pela quantidade de pessoas que vai na Câmara assistir uma são sessão. poucas, né? São pouquíssimas pessoas. E são pouquíssimas e sempre são as mesmas. Por isso que eu lanço mão de uma ideia. Eu não sei se tem, inclusive, pelo menos lá no meu não tem. Eu acho que o Rio tem que ter associação de bairros. Sim. Você entendeu? O cidadão, ele juntar aquela turma dele, da quadra dele, do bairro dele e montar uma associação. Porque quando se monta uma associação, se fortifica e leva as reivindicações. Sim, é que nem assim, eu reclamo que a minha cidade está suja, mas quem jogou, na maioria das vezes, o papel na rua fui eu, foi o cidadão comum. Uhum. Eu reclamo que está dentro dengue. Gente, a fiscalização tem que começar dentro da minha casa. Eles não conseguem fazer tudo também. Então, eu acho assim que nós como cidadãos, nós também temos que desempenhar um papel com responsabilidade. Nós temos que ajudar, nós temos que... Eu vou estimular nas minhas mídias, na minha rede social, a ter associação de bairros em Pires do Rio. E nem é o legislativo, nem o executivo, não. O cidadão vai ter que fazer isso. Porque quando ele fizer isso, ele vai se unir para levar as reivindicações. Porque assim, a gente, é muito fácil criticar, né? Criticar o outro, criticar as pessoas, mas às vezes a gente critica sem conhecer a realidade. Isso é ruim. Isso é ruim para a gente como cidadão. Uhum. Isso é muito prejudicial. Então, assim, acredito que nós tivemos uma renovação, assim, quase 100%. Nós estamos vindo, assim, a prefeita, acredito eu, e o Jader, desempenharam o papel deles da forma mais eficiente e eficaz possível para tentar atender todos os anseios da sociedade pirizina, né, que foi lá, que teve aprovação, que nós passamos por um processo democrático bonito, né, que não teve ataque, que cada um tentou respeitar o próximo, da forma que eu acho que tem que ser em todos os lugares. Eu trabalhei em cidades que não foi dessa forma, que não teve esse respeito mútuo, que teve agressões físicas, os verbais, né? Então, assim, aqui em Pires, graças a Deus, as pessoas que estavam à frente das coordenações fizeram uma campanha bonita, limpa, transparente. Eu, particularmente, gostaria até de parabenizar os coordenadores. Eu não vou citar nomes para não ser injusta, acabar esquecendo algumas pessoas, mas as pessoas que esteve à frente da campanha da CIDA foram pessoas muito responsáveis, que tentou levar a transparência, os projetos, sem denigrir a imagem dos adversários políticos, que a partir, né, do dia 16 deixaram de ser adversários políticos e está todo mundo lutando em prol de Pires do Rio. A Cida fez uma campanha diferente, arrojada, andou demais. Eu até brinco, eu falo, ela tem uma vitalidade que nós não temos. Ela andou, ela trabalhava, a gente estava cansado e ela estava animada, com ânimo e vamos trabalhar. Que às vezes, pelos anos já que ela percorre, eu fiquei impressionada. Eu fui uma das que falei, gente, ela não cansa.
Eu canso e ela não cansa. Então, assim, eu acho que todo mundo veio com um propósito diferente. Fernanda, eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite e nós estamos à disposição